Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu quero refletir hoje uma passagem muito maravilhosa do Evangelho de São Marcos, que está lá no capítulo 9, no versículo 14, que diz assim: Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Presta atenção. Mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó gente sem fé, até quando devereis ficar com vocês? Até quando terei que suportar-vos? Tragam o menino aqui. E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu o menino violentamente, que caiu no chão. Começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes já se jogou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajude-nos. Jesus disse: Se podes fazer alguma coisa? Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino gritou: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Eu lhe ordeno que saia do menino e que nunca mais volte. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O mesmo ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não se expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Gente, então vamos refletir. Duas coisas eu quero destacar para vocês. Primeiro, o pai que pede para Jesus, né? Se podes, por favor, ajude-nos. E Jesus respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai diz o quê? Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Gente, olha como esse homem se iguala a nós. Quantas vezes nós estamos em alguma situação e nós também dizemos: Eu tenho fé, mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Ou seja, às vezes ainda bate aquela pouca fé. E aí é lá onde a gente tem que falar para o Senhor: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então não é porque às vezes a gente crê, às vezes não é porque nós cremos em Jesus que às vezes não vai bater uma falta de fé ou uma pouca fé. E aí que sejamos como esse personagem, que a gente possa falar para o Senhor: me ajuda na minha falta de fé. E outra coisa, né? No final, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos? E aí Jesus responde para ele: porque há demônios que só se expulsa pela oração. Então, a gente aqui traz um alerta para nós, que nós devemos ter uma vida de oração. Que a gente tem que estar em oração constante, mesmo os discípulos, aqueles que o Senhor, assim como nós, né, deu poder para expulsar demônios. Eles também precisavam estar em oração constante. Porque senão, diante de alguma situação, não iriam conseguir, que foi o que aconteceu nessa mensagem do Evangelho. Então, que a gente possa ficar com três coisas. Para Deus, nada é impossível. Nada. Tudo se curva. Todo mal sai na presença do Senhor. Todo mal sai na presença do Senhor. Segundo,
Que a gente possa assumir a nossa humanidade diante de Jesus e dizer para Ele, muitas das vezes, quando a nossa fé for pequena, Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor vai nos ajudar. E outra, que há situações que somente pelo poder da oração, que há mal que só sai pelo poder da oração. Então, que essas palavras caiam no nosso coração e que a gente saiba que para Deus tudo é possível e que Ele quer nos dar a oportunidade de ser partícipe nos seus milagres através da fé. Que eu, que você, meu irmão, sejamos um milagre do Senhor, sejamos as testemunhas daquilo que o Senhor é capaz de fazer através, usando de nós, seres muitas vezes miseráveis pela falta de fé, mas que temos um Deus tremendamente grande e capaz de aumentar a nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus te faça reconhecer todas as situações onde você precisa reconhecer, Senhor, me ajuda aqui, nessa falta de fé. E Senhor, agora eu entendi que há situações que só podem ser superadas pelo poder da oração. E vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Ele faça tudo aquilo que seja para a sua honra e para a sua glória. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe, Deus nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Beijos.